Boa noite, sejam bem-vindos. O Nihon Nacional News já está no ar. Na noite desta sexta-feira, você confere as principais notícias do Japão, do Brasil e do mundo. O jornal começa agora. Nihon Nacional News. Oferecimento especial HBN e Nihon Classificados. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. E nós começamos a edição de hoje falando sobre as principais notícias que agitaram o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. Confira! O Japão e a Coreia do Sul estão organizando uma visita do presidente Lee ao Japão em janeiro. A ideia é ter uma conversa direta com a premier Sanae Takaichi, para reforçar que os dois países querem manter o diálogo aberto e melhorar a relação que ficou tensa por anos em virtude da história e de disputas de território. Eles também devem falar sobre a crise com a Coreia do Norte, desafios sociais como a baixa natalidade e até o papel da Coreia do Sul como ponte entre Japão e China depois de um atrito recente. Se a visita ocorrer, vai ser vista como um sinal claro de aproximação entre os dois países. O Japão está vivendo uma crise séria na enfermagem. As escolas da área não conseguem mais atrair os alunos. Quase 100 cursos já pararam de recrutar. E até grandes centros urbanos, como Tóquio, estão fechando leitos por falta de profissionais. Desde a pandemia, o interesse pela carreira despencou. Menos candidatos, mais desistências e uma percepção forte de que o trabalho é pesado demais para o salário oferecido. Nos hospitais, o efeito é brutal. UTIs operando pela metade, recém-formados desistindo e profissionais migrando para áreas mais rentáveis, como clínicas estéticas. Especialistas alertam que sem mudanças reais no salário, condições de trabalho e formação, a crise só vai piorar e pode abalar toda a estrutura do sistema de saúde. O governo japonês deu um passo decisivo para proibir com punição legal a criação de embriões humanos editados geneticamente. A proposta impede que embriões alterados sejam implantados em humanos ou animais, prevendo até 10 anos de prisão ou multas de até 10 milhões de ienes para quem violar a regra. Até pesquisas que criem embriões editados deverão ser notificadas ao governo, que exigirá mudanças no método. A meta agora é enviar rapidamente o projeto de lei ao parlamento. Falta pouco para a Copa do Mundo, e a FIFA vai sortear os grupos nesta sexta-feira, madrugada de sábado no Japão. O Brasil está no pote 1 e o Japão no 2. Então existe chance real dos dois caírem no mesmo grupo. Serão 12 grupos com 4 times cada, seguindo as regras de sempre para evitar as seleções da mesma região, com exceção da Europa. No sábado, a FIFA solta a escala completa, com datas e locais dos jogos, atendendo às exigências das televisões europeias. Ainda tem vagas pendentes das repescagens da Europa e da repescagem intercontinental, que só serão decididas em março. A Rádio Mirai transmite o sorteio às 14 horas no horário de Brasília, 2 horas no horário de Tóquio. Mudando de assunto, você fica agora com as últimas informações do mundo com o nosso repórter Tiago Menezes. O venezuelano Rafael Tudares, genro do opositor Edmundo González Urrutia, foi condenado a 30 anos de prisão por conspiração e outros crimes, segundo informou sua família. Eles afirmam que o processo foi marcado por sigilo absoluto. Nem o advogado, nem parentes tiveram acesso às acusações desde a prisão em Tudares, em janeiro. Sua esposa, Mariana Gonzalez, denuncia que a condenação é uma retaliação política contra seu pai, candidato opositor nas eleições contestadas de 2024. Edmundo González classificou a decisão como ilegal e motivada politicamente. O governo Maduro ainda não se pronunciou sobre o caso. O jornal The New York Times entrou com processo federal contra o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A ação contesta uma nova política do Pentágono, adotada em outubro, que exige que repórteres aceitem restrições ao divulgar informações sensíveis, medida que levou vários jornalistas a devolverem suas credenciais. O jornal afirma que a regra viola a primeira emenda e busca uma liminar para impedir sua aplicação. A política é vista por críticos como uma tentativa do secretário de Defesa, Pete Hegseth, de limitar a cobertura independente
e favorecer influenciadores alinhados ao governo Trump, que passaram a ser apresentados como um novo corpo de imprensa do Pentágono. Enquanto isso, jornalistas veteranos seguem cobrindo o órgão de fora, após serem barrados de coletivas e eventos oficiais. As bolsas asiáticas fecharam mistas nesta quinta-feira, com destaque para Tóquio, que avançou 2,3%, puxada por ações de semicondutores e do setor de robótica. O salto ocorreu em meio à forte demanda por títulos de longo prazo do governo japonês, que registraram sua maior procura desde 2019. Entre os destaques, Fanuc subiu 13%, Yaskawa 11% e Renesas 10%. Em outras regiões, o Kospi caiu 0,2% em Seul, enquanto Hong Kong subiu 0,7%. Na China continental, os índices de Xangai e Shenzhen recuaram 0,1%. Já Taiwan fechou estável e Sydney encerrou o dia em leve alta. A União Europeia precisa redefinir sua estratégia de defesa diante do avanço dos drones militares e das violações do espaço aéreo do bloco, segundo o general Sean Clancy, presidente do Comitê Militar da União Europeia. Em entrevista, ele afirmou que apenas uma ação conjunta entre União Europeia e OTAN garantirá proteção eficaz contra ataques híbridos. Como resposta, o bloco lançará a iniciativa de defesa contra drones, que cria uma rede capaz de detectar, rastrear e neutralizar aeronaves hostis, inspirada nas lições da guerra na Ucrânia. O projeto, que também terá uso civil, deve ser lançado em 2026 e operar plenamente até 2027. Clancy reforçou que as ameaças híbridas já afetam vários países europeus e exigem uma resposta unificada. Vamos falar sobre cultura? Confira os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. Parece notícia repetida, mas não é. O Flamengo levantou mais uma taça. O Mengão garantiu o título do Campeonato Brasileiro nesta última quarta-feira ao derrotar o Ceará por 1-0 no Maracanã, em partida válida pela 37ª rodada. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Samuel Lino. Esse foi o quarto gol dele em 28 jogos desde que chegou ao clube em julho, anunciado como o reforço mais caro da história rubro-negra. Com essa conquista, o Flamengo chega ao seu 9º título brasileiro. O campeonato, que é o principal torneio de clubes do país, passou por reformulações ao longo das décadas, e em 68 edições, apenas 17 equipes levantaram o troféu. O Palmeiras segue como o maior campeão da competição com 12 títulos. O Flamengo agora aparece logo atrás no ranking, sendo Enéa campeão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do vereador Carlos Bolsonaro para visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no próximo domingo, dia 7, data de aniversário do vereador. Na decisão, Moraes reafirmou que as regras atuais de visitação autorizam apenas encontros às terças e quintas-feiras, das 9 às 11 da manhã, com duração de meia hora e limite de 2 familiares por dia. Com isso, o ministro rejeitou a mudança solicitada pelo vereador, que tinha a visita agendada para o dia 4, lembrando que a portaria não prevê visitas aos domingos. Nas redes sociais, Carlos Bolsonaro lamentou a decisão e disse que fez o pedido justamente por causa da data especial. A Polícia Federal apreendeu R$ 90.840 em espécie dentro do veículo oficial usado pelo presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, preso preventivamente nesta última quarta-feira. A ação faz parte da Operação Unha e Carne, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Além do dinheiro, 3 celulares foram recolhidos e devem passar por perícia. Bacelar é suspeito de ter repassado informações sigilosas da Operação Zargum, que em setembro levou à prisão do ex-deputado T.H. Joias. Na ocasião, o ex-parlamentar já havia sido alertado e conseguiu evitar o primeiro cerco policial,
sendo localizado apenas horas depois em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Segundo a PF, Bacelar orientou o aliado a fugir e destruiu provas antes da operação. O deputado foi chamado nesta última quarta-feira para uma reunião com o superintendente da PF no Rio e acabou detido logo em seguida. Em nota, a defesa nega qualquer tentativa de obstrução e diz que Bacelar prestou todos os esclarecimentos. Sobre o dinheiro encontrado, os advogados afirmam que os valores não aparecem na decisão de Moraes. Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. A cidade de Handa, província de Aitken, vai receber no dia 6 de dezembro um workshop voltado para brasileiros que desejam entender melhor as regras de etiqueta no ambiente corporativo japonês. O treinamento, chamado Workshop Essencial de Etiqueta Japonesa para Negócios, será ministrado por Akiko Nagano, especialista em orientação cultural e desenvolvimento profissional. O evento conta com tradução simultânea japonês-português, facilitando o entendimento de quem ainda não domina o idioma. A capacitação é promovida pela Business Education Japan e organizada pela IF 21. Durante o encontro, os participantes vão aprender pontos fundamentais do comportamento empresarial japonês, com relação hierárquica entre senpai e kohai e a forma correta de trocar cartões de visita, e o uso adequado do keigo, a linguagem formal muito utilizada nas empresas. Segundo a consultora, compreender essas regras ajuda estrangeiros a criar boas relações, gerar confiança e evitar conflitos gerados por diferenças culturais. O workshop é direcionado especialmente à comunidade brasileira que busca crescimento profissional ou pretende iniciar carreira no Japão. O evento será realizado no Cariado Hall, das 11 da manhã a 1h20 da tarde. Toda sexta-feira, a Nihon ITV te deixa informado dos principais assuntos de interesse público dos consulados brasileiros no Japão. É hora do Minuto Consular. Olá! Você sabia que o filho de brasileiro nascido no exterior somente se torna cidadão brasileiro de fato após ser registrado em consulado brasileiro? É o que determina o artigo 12 da Constituição Federal do Brasil, que diz que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Ou seja, após o nascimento da criança e o registro na prefeitura japonesa, a nacionalidade brasileira somente será legalmente adquirida quando o registro de nascimento for feito no Consulado do Brasil. A nacionalidade brasileira garante à criança seus direitos de cidadão brasileiro, como a obtenção de passaporte e demais documentos consulares que sejam exclusivos de brasileiros. E atenção, caso a criança seja filha de brasileiros que não possuam outra nacionalidade, como a japonesa, por exemplo, a criança permanecerá sem qualquer nacionalidade até que o registro de nascimento seja feito no consulado. Apesar de não haver prazo determinado para o registro consular de nascimento, recomenda-se que seja feito com a brevidade possível. Não adie o direito de seu filho se tornar brasileiro. Confira na página web do Consulado Geral em Hamamatsu as instruções para solicitar o registro consular de nascimento. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. O Nihon National News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.